Eu tinha ainda duas questões que foram colocadas por vários espectadores. Temos é pouco tempo. Portanto, se calhar repartia entre o painel. Não respondíamos todos a cada uma. Punha se calhar ao Nuno Teles e ao João um conjunto de tópicos sobre questões fiscais que foram sendo colocados. Por exemplo, o José Moreira colocou o problema, relacionando com a questão das desigualdades, da necessidade, eventualmente, de se tributar também os pagamentos em espécie, como seja, por exemplo, a utilização de automóveis ou telemóveis por administradores de empresas, etc. E a Joana Bissau coloca uma questão um bocadinho ao contrário, que é se a tributação das grandes fortunas ou o fim do sigilo bancário não pode contribuir para a fuga de capitais. Por outro lado, o João Lafuente pergunta-nos, isto tem um bocadinho a ver também com os meios que o Estado tem para intervir, se será razoável propor um rendimento universal para todos os cidadãos, independentemente da sua condição perante o trabalho. Posso começar pelo primeiro, a questão da tributação dos pagamentos em espécie. A questão que se deve ser colocada é porque é que eles existem. Os pagamentos em espécie existem nas empresas de forma a criar um véu sobre o real rendimento, por exemplo, dos administradores. Ter um carro, ter um cartão de crédito que não aparece na folha salarial. E, portanto, faz todo sentido tributá-los, mas faz mais sentido acabar com eles. Ou seja, em nome da transparência, este tipo de pagamento ser muito limitado a despesas que sejam, de facto, justificáveis do ponto de vista da empresa. Porque, de facto, quando nós falamos de desigualdades salariais, o que aparece são os salários e não estes pagamentos de espécie são difíceis de quantificar. E aí deve haver regras muito claras sobre eles. Vais-me ter que recordar a segunda questão, que era... Imposto sobre grandes fortunas e fim do sigilo bancário contribuem ou não para que os regimes sejam mais favoráveis? Eu acho que sim, contribui. A questão é que é por isso que este tipo de medida tem que ser bem coordenada. Mas os paraísos fiscais existem por algum motivo. É porque eles garantem o sigilo bancário. E é por isso que temos de ter aqui algum tipo de coordenação internacional. Mas o facto de o tomarmos, não é o caso, mas o facto de o tomarmos unilateralmente não faz com que esta medida não seja de salutar por si só. A questão, nem toda a gente tem a capacidade ou saber de andar a brincar com o dinheiro nos offshores. E há mecanismos também, ou seja, estas medidas não devem ser tomadas pontualmente, mas sim de uma forma sistémica. Ou seja, tem que haver mecanismos de intervenção pública que limitem claramente, há bocado estávamos a falar do controle da mobilidade de capitais, que impeçam esse tipo de movimento, porque de facto, se nós tomarmos medidas isoladas, podemos ter consequências não desejadas. A questão eu gostava de sublinhar a questão do sigilo bancário, porque nós estamos a assistir finalmente a uma possibilidade de abertura em Portugal, de uma abertura política, graças à insistência e à capacidade de iniciativa que o Bloco de Esquerda tem tido nesta área, na área fiscal. Há uma abertura para reforçar o poder da administração em matéria de de acesso às contas. E esta questão da abolição do sigilo bancário é uma questão de transparência, é uma questão de afirmação do princípio da transparência, que aliás é basicamente, e por isso não acho que a questão da fuga de capitais seja tão importante assim neste contexto, para outras medidas que vão ter que ser tomadas, mas não para a questão do sigilo bancário, porque basicamente o que nós queremos fazer aqui em Portugal é basicamente colocarmos Portugal de acordo com as melhores práticas à escala da União Europeia. Aqui a abolição do sigilo bancário e a dificuldade que nós temos tido em adotar esta medida apenas mostra o poder em Portugal do sistema financeiro.
O sistema financeiro em Portugal teve demasiado poder e esse poder alimentou a opacidade e permitiu que estes casos do BPN, do BPP e de outros bancos pudessem ocorrer. Quer dizer, a transparência e a abolição do sigilo bancário são uma condição básica para combater a fraude e a fuga ao fisco. E, portanto, mas isto é apenas um elemento, ou seja, a abolição é apenas um elemento. Para outros elementos mais ousados, nós vamos ter que adotar, em termos de uma reforma fiscal digna desse nome, ou seja, de taxação e tributação de todas as mais-valias, de eliminação, esse é um ponto importante, de todos os incentivos fiscais através dos quais todos os contribuintes, pagam, financiam as escolhas e os investimentos especulativos das classes mais ricas em Portugal. Há muita demagogia em torno dos incentivos fiscais à poupança. Muitos incentivos fiscais à poupança não passam de prémios que o Estado atribui à especulação financeira. Este é um elemento importante, de acabar com os incentivos fiscais à especulação. E limitar, por exemplo, por via fiscal, é uma coisa particularmente importante nas empresas e relaciona-se com a tributação, com toda esta cultura de bónus e de salários absolutamente escandalosos, que sejam em espécie, sejam em prémio, que os administradores portugueses se auto-atribuem, que faz com que, em Portugal, é um país com os rendimentos muito inferiores à média da União Europeia, os nossos gestores, brilhantes, aliás, como se vê, dada a situação da economia portuguesa, ofiram rendimentos salariais muito superiores, acima da média europeia. Quer dizer, por isso é que Portugal tem uma situação absolutamente escandalosa de ser o país com as maiores desigualdades salariais. Isto passa, obviamente, por tributar de forma cada vez mais progressiva aos rendimentos. Ou seja, nós temos que criar novos escalões para o IRS. Nós temos que tributar de forma particularmente onerosa todos os prémios e todas as formas de bónus dirigidos aos gestores de topo. Isto exige luta política, mas é uma questão política, porque boas razões existem para isto. Nós já experimentámos este modelo de desigualdade salarial. O que é que ele nos produziu? Uma economia estagnada e uma crise brutal. Uma economia com problemas de competitividade. Agora temos de experimentar os modelos das economias mais avançadas e integradas socialmente e até mais competitivas, que é o modelo da progressividade fiscal e é o modelo mais igualitário. Este modelo nós temos que experimentar, que nós nunca o tivemos em Portugal, a não ser, como foi aqui sublinhado, tivemos medidas muito importantes, estruturais, e que fazem com que nós ainda hoje tenhamos coisas a perder, que é um ponto importante. Nós ainda hoje temos coisas a perder, que são os serviços públicos e todas as medidas igualitárias que foram tomadas no pós-25 de Abril e nos anos que seguiram ao 25 de Abril e que deixaram um lastro muito grande e que nós temos a apreciar. E um dos lastros que deixaram, e uma das principais medidas que atenuou levemente o pesado legado deixado pelo cavaquismo em matéria de desigualdades, é preciso lembrar isto e apelar à memória histórica. Se houve período em Portugal em que as desigualdades aumentaram e que nos legou um processo de exclusão social, foi o período do cavaquismo. Uma medida emblemática que foi tomada a seguir ao cavaquismo, uma das principais medidas, apoiada aliás por toda a esquerda, foi a introdução do rendimento mínimo garantido. E a introdução do rendimento mínimo garantido tem como função, uma das funções centrais, é tentar acudir, e isto é uma medida que é particularmente importante em tempos de crise e em tempos de destruição de emprego, a demagogia que foi feita em Portugal contra o rendimento mínimo garantido. E eu acho que o rendimento mínimo garantido é uma medida excelente de política social. Agora, a questão é, será que o rendimento mínimo garantido deve ser universal, acessível a todas as pessoas? Eu tenho algumas dúvidas. Eu continuo a achar que o Estado tem de criar condições em matéria de educação, de saúde, de bens públicos que têm de ser provisionados publicamente para que as pessoas possam ter acesso a vidas dignas e a trabalho decente. Isso passa pela regulamentação. Eu insistia muito mais na questão da regulamentação do mercado de trabalho como um elemento central, dar mais poder aos sindicatos, centralizar a negociação coletiva, reforçar a negociação coletiva, porque este é um mecanismo de redução das desigualdades, do que com o rendimento, com ideias generosas e interessantes, mas ainda demasiado distantes, como o rendimento universal.